Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos comentar sobre a NR35. Eu fui dar uma olhada aqui, eu tenho vários vídeos já comentando a NR35. Ficou faltando a parte de capacitação e treinamento, que a gente vai comentar agora, e a parte também de planejamento, organização e execução. Eu vou colocar na descrição do vídeo, caso você queira estudar toda a NR35, vai ter tudo aqui. Então, bora começar pelo item 35.3.2. Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura. Bora parar aqui só para comentar esse trabalhador capacitado. Quem é o trabalhador capacitado? É aquele que foi treinado por profissional habilitado. Então, por exemplo, engenheiro de segurança, ele tem um conceito de classe. Então, ele é habilitado, ele pode capacitar um trabalhador. Tá. Então, considera-se trabalhador capacitado em trabalho à altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, tá? Com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir. Então, para ser capacitado, tem que ter pelo menos 8 horas de treinamento teórico e prático. Tá? E vai ter o que nesse treinamento? Primeiro, normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho à altura. Então, a própria NR35, né? Algum NBR, alguma coisa assim, que são normas relacionadas. Análise de risco e condições impeditivas. Então, o trabalhador tem que conseguir olhar para a atividade e analisar quais os riscos e quais são as situações que não deve ser realizado o trabalho. Por exemplo, está chovendo, vento forte, alguma coisa assim. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Então, quais são aqueles riscos que são mais frequentes? Além da queda de altura, eu posso ter outros riscos também. Então, eu vou colocar. E quais são as medidas de prevenção e controle existentes? Sistemas, equipamentos e procedimentos de produção coletiva. Então, o que eu tenho aqui em relação à questão de produção coletiva? Para um guarda-corpo, uma produção coletiva. EPI para trabalho à altura, aí tem que falar sobre seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. Então, tudo isso tem que ser passado no treinamento. Acidentes típicos em trabalho à altura. Então, comentar sobre acidente. Percebe que não dá tempo? Estamos falando de 8 horas. E eu ainda tenho a parte prática. Então, é complicado passar um treinamento que tenha toda essa informação. Mas bora lá. E para concluir, condutas em situação de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. Então, o trabalhador tem que saber o que fazer numa situação de emergência lá. O trabalhador ficou pendurado lá. Como é que eu tiro esse cara? E ele bateu a cabeça, o que fazer? Então, toda essa informação num treinamento de 8 horas. Agora, um detalhe, né? Você não vai dar um treinamento genérico. Você tem que ver quais são os problemas dessa empresa especificamente. E aí, esse treinamento vai ser focado naquilo, tá? Até para poder diminuir um pouquinho essa carga horária. Não a carga horária, mas o material fica coerente com a carga horária, né? Porque é muita informação. Continuando, o treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme o conteúdo programático definido pelo empregador. Então, de 2 em 2 anos, a gente vai fazer esse treinamento para dar uma revisada, né? Um treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, já vamos comentar, sob a responsabilidade profissional qualificado em segurança do trabalho. Então lá, o profissional qualificado é aquele que tem alguma formação. Então, por exemplo, o técnico de segurança é um profissional qualificado, o engenheiro de segurança é um profissional qualificado. Com comprovada proficiência. O que seria essa proficiência? Proficiência é conhecimento teórico, mas conhecimento prático também. Então, por exemplo, o Mário acabou de fazer um curso de engenharia de segurança do trabalho. Ele pode realizar esse treinamento? Eu não acho interessante. Tá? Por quê? Porque o Mário talvez tenha treinamento teórico, mas ele não vai ter a parte prática sobre aquele assunto. Então, ele devia ter trabalhado um período naquela área para ganhar a tal da proficiência. Okay? Aí eu já vou para o item 4, planejamento, organização e execução. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Capacitado já entendemos, né? Aquele que recebeu o treinamento lá de 8 horas, coisa e tal, por profissional habilitado, mas ele precisa ser também autorizado. O que é isso? Imagina que você fez o treinamento, fez o treinamento tudo direitinho, parte teórica, parte prática, fez os exames médicos, tudo ok, só que a empresa ainda não formalizou uma autorização para você trabalhar à altura. Você não pode trabalhar. Você só pode trabalhar após esta autorização.
Tá? Essa autorização pode ser uma autorização formal lá na tua papelada no RH, pode ser uma autorização via crachá. O que interessa é que a empresa tem que dizer, olha, você pode, você está autorizado. 35.4.1. Considera-se trabalhador autorizado para trabalhar à altura aquele capacitado, recebeu o treinamento, já falamos sobre isso, cujo estado de saúde foi avaliado, passou pelo médico, tendo sido considerado apto a executar essa atividade e que possua a anuência formal da empresa. Foi o que eu comentei. Pode ter treinamento, pode ter a parte de avaliação médica, mas se a empresa ainda não liberou, não pode fazer o serviço. Tá. 35.4.1.2. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades à altura, garantindo que, então, a empresa deve avaliar o estado de saúde do trabalhador. Mas o que ela vai considerar? Primeiro, os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do PCMSO, devendo estar nele consignado. Então vai estar tudo lá, os exames estão todos lá no PCMSO. O PCMSO vai indicar, olha, tem que fazer esse exame, esse, lógico, o médico, o trabalho vai definir. A avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação. Então vai ser feito de 6 em 6 meses, 2 em 2 anos. Ah, professor, não precisa ser obrigatoriamente anual? Não, pode ser até menos tempo. Por quê? Aquele trabalhador tem um problema de saúde que o médico está acompanhando e acha necessário um acompanhamento mais frequente. Então, é o setor de saúde, o médico vai definir isso. E C, seja realizado o exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Então, esses exames também o médico vai definir. Olha, o cara tem lá, sei lá, ele tem epilepsia, ou ele tem pressão baixa, pressão alta, não sei, ele vai definir, olha, eu acho necessário, a partir de determinada faixa de idade, esses exames. Aí, para esses outros aqui, basta fazer esse. Quem define tudo isso? O médico. Tá, então, o médico vai definir o que é necessário. Tem empresa que faz um monte de exame para todo mundo, mas tem empresa que, olha, a partir daqui faz, esse aqui não faz. Então, uma pessoa de 60 anos, uma pessoa de 20 anos, não é a mesma coisa. Tá? O médico vai definir isso. A aptidão para trabalho à altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. Então, isso também é importante. Eu vou ter lá a avaliação. Por exemplo, o Mário está liberado para trabalhar. Então, tem lá o aso dele, dizendo que ele está liberado para trabalhar. Mas eu preciso também de uma liberação para trabalhar em altura, que é uma coisa diferente. Então, o Mário está liberado para trabalhar e o Mário está liberado para trabalhar em altura. O médico tem que dar essa indicação lá no aso. A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalhar em altura. Geralmente, na maioria das empresas, é tudo uniforme. Então, todo mundo ou pode, ou dificilmente vai ter, assim, ó, esse pode fazer isso, esse não pode. Mas, dependendo do tipo de serviço, talvez seja necessário. Ó. Esses aqui podem trabalhar em cadeira suspensa, esse aqui pode trabalhar acesso por corda, esse aqui em andaime. Então, percebe que é diferente. No planejamento do trabalho, deve ser adotado de acordo com a seguinte hierarquia. Medidas para evitar o trabalho à altura sempre que existir meio alternativo de execução. Então, sempre que possível, eu vou evitar que o meu trabalhador acesse a altura. Se der para ele trabalhar de baixo, vai podar uma árvore, por que ele vai subir? Se é possível de baixo ele cortar alguma coisa assim, a gente vai tentar fazer isso. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Não tem jeito, tem que subir. E aí eu vou verificar o que eu posso fazer para evitar a queda. Por exemplo, um guarda-corpo. Um guarda-corpo evita a queda. Então, vou verificar a possibilidade de alguma forma de proteção que evite a possibilidade de queda. E a última situação é medidas que minimizem as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Olha, não dá para colocar guarda-corpo, o cara vai trabalhar numa situação que há a possibilidade de cair, mas caso ele caia, eu tenho, por exemplo, um cinto de segurança, eu tenho uma rede de segurança. Então, houve a queda, mas eu estou minimizando as consequências dessa queda. E o último item, todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. Então, você está fazendo uma determinada atividade que talvez seja necessário um acompanhamento, uma supervisão contínua. Ou não, te passa lá vez por outra, uma vez no dia. Quem vai definir isso? A gente, com base na análise de risco. A gente vai analisar quais são os riscos daquela atividade. Olha, eu acho que para esse trabalhador aqui é necessário uma frequência mais
o tempo todo lá, de forma contínua, né, essa supervisão. Ou então pode ser que seja só uma vez por outra e tudo mais. A gente tem que analisar e aí definir isso. E como você sabe, todo vídeo tem a indicação de um livro. E o livro que eu indico hoje, comprei um dia desse. Ainda nem comecei a leitura, para ser sincero. Nova Visão de Segurança do Trabalho, um olhar brasileiro. Mas são autores excelentes. Aqui os organizadores é o Paulo Gomes, o Gival Menezes e o Hugo Ribeiro. Tá? O que eles fizeram? Eles pegaram mais de uma dezena de autores, aqui atrás vários autores, dentre eles o meu amigo Nestor Valdir Neto, e aí eles escreveram sobre a nova cultura de segurança, nova visão de segurança. A gente fala de safety tool e tudo mais. Então aqui cada autor escreveu um capítulo sobre o assunto. Então, se você quer ter uma visão sobre esse tema, recomendo a leitura. Eu já vou iniciar essa minha leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.